Na verdade, eu começo a ser uma espectadora maior quando eu entro na faculdade de jornalismo, né, como estudante. Então, eu começo a me interessar por jornalismo cultural e começo a acompanhar mais a cena cultural da cidade. Eu também faço um estágio na Usina do Gasômetro, no projeto Usina das Artes, que foi fundamental também para que dentro do jornalismo cultural eu me aproximasse do teatro. Então, ali eu começo a me aproximar dos grupos de teatro, efetivamente fazendo assessoria para eles. Então eu começo a perceber que aqui no estado eu não tenho muitos críticos que eu pudesse ler, né? Então eu te acompanhava de alguma maneira que não era tão diariamente, né? Esporadicamente escrevia na Zero Hora. Eu entro como estagiária no Jornal do Comércio, começo a acompanhar também a coluna do Antônio. E começo também a nível nacional a ler um pouco o Valmir Santos, que escrevia na antiga Bravo. E, enfim, a Bárbara Leodoro também, começo a ler algumas coisas dela, assim. Mas isso de alguma forma instigava a minha curiosidade, assim, sobre os espetáculos, sobre querer saber um pouco mais. Começo também a criar uma coisa de ler só depois, só depois que eu vi o espetáculo, sabe? No início eu lia antes, pra ver se eu tava a fim de ver ou não. Depois eu começo, quando eu já tô com uma vida mais ativa no teatro, a querer ler depois, pra não me influenciar tanto pela opinião, mas sempre procurando esse retorno, assim. Eu acho que é importante, sim, a crítica especializada, né? Acho que hoje em dia a gente vive também num momento em que todo mundo tem uma opinião. Então, todo mundo acha que tem autoridade para falar sobre determinado espetáculo. Então, acho importante também essa crítica especializada, que vai ser a crítica que também vai ter um conhecimento prévio dos grupos, né? Se não pôde acompanhar a trajetória dos grupos, mas vai poder ler sobre aqueles grupos, se questionar sobre a estética que eles trabalham, sobre a linguagem, para poder ter um conhecimento maior para falar e até para comparar e entender, né? Porque eu acho muito importante quando a gente tem um repertório dos grupos, daí a gente consegue compreender melhor a linguagem, a estética. Eu acho que a crítica de teatro tem uma particularidade que é a presença, né? Que é o teatro em si, é a presença. Tu pode escrever sobre um diretor, daqui a pouco tu vai cruzar com ele no supermercado, né? Com Tarantino eu não vou cruzar. Então, tem isso também, né? Tu tem a possibilidade de acompanhar um pouco mais de próximo, tanto a produção quanto o desenvolvimento daqueles grupos, né? Então, eu acho que isso ajuda, sim. Eu acho que isso não é o fundamental, mas acho que isso faz parte também de levar em consideração a trajetória, entender melhor. Acho que a gente tem que pensar também a crítica como uma via de mão dupla, né? Que ela tem uma função tanto para os artistas quanto para os leitores. Então, em relação aos artistas, claro que é muito mais difícil tu escrever no lugar onde tu mora, né? Apesar de tu ter toda essa bagagem. Porque, como eu falei, tu vai acabar se encontrando, né? Eventualmente, ainda mais em Porto Alegre, que é uma cidade que a gente conhece todos os grupos, né? Atuantes. Mas eu acho que também a crítica em si é um pedido também da classe artística, né? Acho que ela tem que ser encarada também, não o crítico dizendo tu tem que fazer isso, eu faria assim, de outra forma, né? Como um momento de crescimento, né, para o teatro, como um momento de reflexão para o teatro. Então, com isso também a gente acabar com essa coisa que a gente tem do tapinha nas costas, sabe? Que, não, foi bom. Eu acho que isso não acontece um crescimento da classe teatral, o teatro não cresce dessa forma, né? Tem que haver uma reflexão, enfim. Claro que a gente sabe, por exemplo, alguns espetáculos que a gente vai criticar, as condições que esses espetáculos foram feitos. Bom, esse espetáculo não recebeu edital, não recebeu dinheiro, tá ensaiando, tendo que mudar de espaço, não tem um lugar adequado para ensaiar. A gente sabe disso.
Mas acho que a gente tem que... Só que será que o público, né? Quando chega pro público, o público que é a minha mãe, a minha tia, para ele não interessa isso, né? Que essa é a minha outra função dupla da crítica, que é o leitor. Para eles, se eles vão lá ver, tá cobrando ingresso ou não tá também, para ele não interessa isso, se o espetáculo teve dificuldade ou não. Então também tem que levar isso em conta, né? Então eu acho que a gente não pode ser leviano a esse ponto de ter que levar em consideração todas as ferramentas de produção. A gente tem que levar em conta assim, esse produto também, né? Quando ele abre as portas, né? O que se fez dali. Então, mas claro que existem essas complicações, né? Mas eu espero, né, enfim, né, até com a gente participando desse site, que a cena consiga amadurecer também, que não seja encarado, que tá todo mundo no mesmo time, não em times contrários, né? Porque eu acho que isso só tem a ganhar com o teatro. Existem critérios básicos que devem ser aplicados para todas as críticas, né? Que é uma questão de avaliar mesmo a qualidade, né? Tu ter uma crítica argumentativa que sustente o teu raciocínio. Claro que vai ser levado em consideração também o teu gosto, é inevitável, mas acho que isso também difere um pouco a crítica da opinião, né? A opinião ela fica no gosto e a crítica ela tem que ir além do gosto. Eu tenho que saber reconhecer o bom espetáculo, mesmo se não for o tipo de teatro que eu gosto, que eu vou a não ser a trabalho, entendeu? Eu tenho que ir além para fazer uma crítica, eu tenho que saber reconhecer isso, não ficar só na opinião, que é o gosto. Mas eu acho que isso que a gente também falou, a gente tem que levar em consideração a trajetória, assim, do diretor, daquele grupo, e é inevitável que haja uma comparação e uma expectativa seja maior se é um diretor, por exemplo, Bob Wilson, entende que eu não vou aceitar uma coisa, de repente, um espetáculo com uma luz horrível do Bob Wilson, se eu já vi os outros espetáculos dele, né? Eu tenho um parâmetro, eu tenho onde comparar o trabalho dele. Né? Então é claro que a minha expectativa vai ser maior quando eu ver um espetáculo dele, e também a cobrança, de uma certa forma, vai ser maior, porque eu vou estar comparando a trajetória dele, de alguma forma, isso vai estar, né? E eu acho que não ser leviano, né, com quem está começando, mas também ter um olhar um pouco generoso, né, para que se possa também, para que essa pessoa possa também ter um futuro, né, dentro daquilo, não se frustre também, né, em relação a isso. Claro que eu acho que a crítica no Brasil, ela não tem mais a força de derrubar um espetáculo, né, como se fosse uma crítica na Broadway, por exemplo, né, que é um outro contexto. Então ela não tem esse poder mais no Brasil. Mas claro que ela gera reflexões, ela mobiliza coisas, né? E ninguém gosta que fale mal do seu trabalho, né? Isso é um fato, né? Mas eu acho que a gente tem que olhar de onde esse artista ele está falando, né? Esse artista é um novo diretor, de onde que ele fala, quais são as suas experiências, né? Sempre também vendo a qualidade, claro, do trabalho, mas também não esperando dele a mesma coisa que um artista com uma trajetória longa. Não tem como, essas coisas também têm que ser levadas em consideração. Tudo vai influenciar, né? Até como tá o teu dia, né? Então, por isso é importante que eu vá já pensando em escrever. Então, o meu posicionamento vai ser já outro frente ao espetáculo, né? Então, quando eu vou já pensando em escrever, eu levo um caderno para anotar, fico mais atenta em relação, já quando eu entro ao cenário, a luz, até mesmo se o espetáculo vai começar no horário, todas essas coisas eu fico bem mais atenta. Anoto muita pouca coisa, né, que eu acho que também o teatro ali é o convívio, né, é aquela experiência, né, mas anoto algumas frases que eu acho que é importante, que eu lembre, alguns pontos, né, mas coisas assim pontuais.
E eu acho que em relação ao público, claro que eu tô atenta também às reações do público, mas acho que tem uma coisa que eu noto muito aqui em Porto Alegre, né? É que não tem como saber se o público gostou ou não. Muitas vezes o público levanta e bate palma e ele sai e te fala outra coisa, né? Então, assim, é complicado. Aqui eu noto isso, assim, quase todos os espetáculos que eu vou, o público levanta e aplaude. Só que essas mesmas pessoas que levantaram, às vezes elas saem e não gostaram do espetáculo, mas levantaram. Então, acho que não tem um termômetro, né? O termômetro é mais durante mesmo, tu olhar as pessoas inquietas, tossindo o tempo inteiro, né? Que a tosse é contagiosa, né, no teatro. Um tosse, outro começa. E algumas pessoas, dificilmente aqui tu nota a pessoa saindo no meio do espetáculo, é raramente, né? Então, essas coisas, né, muitas vezes não tem como, não influenciam tão diretamente. Até porque tu não sabe, né, direito o que está acontecendo ou não. Mas eu acho que é mais levado em conta o que tu achou do espetáculo. Às vezes tu diz assim, não gostei do espetáculo, mas o pessoal estava aplaudindo enlouquecidamente, né? Então é um pouco estranho, assim. Mas eu acho que os comentários também, pós-espetáculo, acho que também são importantes para que tu consiga pensar, esclarecer melhor as ideias. Agora tem que ver com quem tu comenta, né? Para que seja efetivamente bom, né? Então, depende muito, assim. Mas eu acho que também chegar em casa, anotar algumas coisas principais e dormir e no outro dia começar, eu acho que é importante, assim. Acho que é importante tu deixar um esboço do que tu quer dizer e depois retomar esse texto, né? Acho que isso é também fundamental, assim, cuidado com as palavras, né, que serão utilizadas no texto. Sempre tentando manter o respeito e não falar mal, né, o criticar de outra maneira. Eu acho que quando a gente teve a experiência, né, no Goethe, do site agora, Crítica Teatral, foi fantástico, porque, enfim, na redação a gente somos solitários, né? É só uma pessoa que faz teatro no jornal inteiro. Então é difícil haver uma troca, por mais que tenha um editor que lê teu texto, são mais questões ligadas à gramática, se ele não entendeu alguma coisa e tal, mas não há uma troca de uma ideia mesmo, de perceber um tom até diferente. Tu pode dizer a mesma coisa de uma outra forma. Então, quando a gente participou dessa experiência, assim, foi fantástico, porque era uma redação de crítica teatral. Então, todo mundo falava sobre isso, teu texto era exposto ali, as pessoas opinavam sobre isso. Então, deu para perceber também os estilos diferentes e como uma coisa ela pode ser falada de diversas formas, sabe? Eu acho que isso é importante também, tu ter esse cuidado, porque tu tá falando de um trabalho, né, de alguém que levou às vezes 1 ano para fazer esse trabalho, que é o ganha-pão daquela pessoa, né, o ofício que ela escolheu viver. Então tu tem que ter um cuidado que seja dessa ordem de ter um respeito, né, de cuidar as palavras que tu vai dizer sobre esse trabalho e de também ao mesmo tempo não ser leviano, né, com esse trabalho.